Oi, gente! Bora falar um pouquinho, né, dessa infância, da nossa autoestima, como a gente funciona hoje, como a gente é, qual é a nossa formação acadêmica, ou nem precisa de alguma formação acadêmica, mas assim, como que a gente lida com a nossa vida hoje, como é a nossa autoestima. Você já olhou para a sua autoestima? O que falta em você, o que não, você dá conta, como você é? Você sabe que nossa vida hoje tem muito a ver com a nossa infância lá atrás. Depende muito da nossa criação, como os nossos pais criaram a gente. E quem criou? Sua mãe trabalhava fora ou sua mãe ficava em casa para cuidar de você? Tá? Antigamente até sim, né, as pessoas, né, dos anos 1900, né, mas quem vem de 2000 para cá já não ficava mais ou até antes. Mas a importância da mãe ficar com o filho até 3 anos, isso é raro isso ficar, porque a mãe, a partir dos 4 meses, né, que a criança tem, a mãe já vai trabalhar. Isso, você sabe que isso prejudica a gente? Pois é, a nossa infância, ela mostra como a gente funciona nos dias de hoje. Os nossos medos, os nossos traumas, as nossas raivas, as nossas angústias, o ganhar dinheiro, o namorar, o casar, toda a nossa vida tem tudo a ver com a nossa infância. Se a gente ficou sozinho, se os pais foram viajar, quem criou foi a babá que ficou com a gente, ou ficamos sozinhos, ou porque já era um pouco maior, né? O que aconteceu nessa infância? E como a gente era lá atrás? Quais foram os apelidos, tá? Que a gente levou lá atrás dos nossos próprios pais? Os nossos pais, né, a pessoa que tem a função, tá, que não precisa ser o pai nem a mãe, mas a pessoa que tem a função de pai ou de mãe, da responsabilidade da criança, ela tem, né, uma grande responsabilidade de criar aquela criança. E o que ela fala é lei. Por exemplo, quando a gente ainda, né, ainda é criança, a gente escuta muito, né? Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho muitos clientes aqui no meu consultório que traz isso. Que os pais chamavam de gordo, parece uma bola. Cuidado, come tudo. Olha, chegando na casa de fulano, vê se você fecha a boca, vê se você não come tudo. Olha o que você vai falar. Não fale, fica quieto, senta, espera que eu vou estar te avisando, tá? A criança não é um robô, né? Pra gente ficar dando ordem, né? E apertando alguns controles. Ou ao contrário, aquela criança que é magra, tá vendo? É magra demais, parece um bambu. Olha a perna, parece um bambu, não come nada, vai virar passarinho. Ou então, né? Até fiz também algumas coisas para não dizer assim. Ou como que eu vou estar te dizendo? A criança cria, ela depois cresce carregando alguns medos, alguns traumas lá de trás. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, isso é errado, isso é feio, não posso, não posso, não posso. E aquelas crianças ainda por cima que precisam ajudar os pais quando são pequenos. Ficam ajudando no trabalho dos pais, porque vê que é importante. E a criança faz às vezes brincando, mas ela já vem carregando algo que ela precisa estar ali, ela precisa ajudar, ela precisa ser útil. Então tem muitas coisas que a gente precisa entender, como foi a nossa infância. Esses apelidos marcam muito a nossa vida, marcam muito. Ela é chorona, ó como ela chora, ai que chata. E aí, você olha para você hoje, como você funciona? Quais são os medos, quais são os traumas que você carrega? E olhe lá se não tem até alguns abusos lá atrás.
e pode ser o abuso sexual entre a própria família, e pode ser também o abuso moral, de tem que obedecer, de tem que seguir a ordem. Qual era o medo que você tinha dos seus pais? Você já fugiu de casa alguma vez com medo do seu pai ou da sua mãe? Observe você hoje, como você funciona, qual é seu trauma, qual é seu medo, o que acontece com você hoje que você não deslancha na vida. A gente tem tanta coisa para conversar, tem tanta coisa, tá? Nós vamos continuar esse assunto. Bem, falando dos traumas do passado, tá? De como essa criança foi desenvolvida lá atrás, a gente encontra também, tá? Muito, eu encontro muito, né? Com certeza outros terapeutas também no seu consultório, aquelas pessoas adultas, mas assim, eu tô falando de 30, 40, 50 anos, eu não tô falando, né, de adolescente, não. Mas que chega no meu consultório com uma sensação de abandono, querendo família, querendo reunir aquele grude. Por que querendo família? Porque não consegue ficar com ninguém. Por exemplo, se é a menina, né, se é a mulher, não consegue ficar com ninguém. Por que não consegue ficar? Porque lá atrás precisou sair de casa muito cedo, em função talvez de uma doença, de algum problema que teve, aí precisou separar da família, dos pais e vir para uma outra cidade, né? Alguma coisa, né, parecida assim, não vamos ficar dando grandes explicações. E aí quando essa pessoa cresce, ela vem com uma sensação de abandono, mas muito grande. Uma sensação que falta alguma coisa, que falta amor, que falta carinho, mas ela nem sabe o que acontece. Por que ela não sabe? Porque ficou registrada no seu cérebro reptiliano, no seu inconsciente, lá atrás, na sua infância, que ela foi abandonada pela família. Hoje, essa pessoa procura uma família e ela só vai encontrar pessoas que não conseguem conduzir direito uma família, e ela não consegue achar, porque ela precisa resolver aquela questão primeiro lá atrás, onde ficou registrado no seu inconsciente. Tá? Essa falta, esse abandono, aí ela fica dando, né, o povo antigo fala, né, eu também sou, né, dando murro em ponta de faca, porque não acha, né, alguém adequado da forma que a pessoa precisa. E tem muitos casos, né, vamos dizer assim, sabe aqueles casos que as mães também levam as crianças, não tem onde deixar, leva para a igreja, onde ela vai fazer alguma oração, mas ela recomenda a criança, você fica sentado, você não sai. A criança fica sentada enquanto outras crianças estão lá fora brincando, mas tem uma mãe ou um pai muito rígido e fala, não sai daqui. Eu tô falando rígido de punição mesmo, tá? Não tô falando agora de traço de caráter. Fica aqui, você não vai sair, porque a mãe ou o pai precisa ter essa visão e ver que essa criança realmente está ali, não confia na criança, não permite essa criança, enquanto eles estão ali, né, a criança possa brincar com outras crianças. E o que acontece com essa pessoa quando ela cresce? Só para vocês entenderem um pouquinho dos casos, né, e do como eu trabalho dentro do meu consultório. E aí, quando essa pessoa cresce, ela cresceu com o quê? Com raiva. Ela vem com uma raiva muito grande dentro dela. E ela não sabe de onde vem essa raiva. Tudo e todos causam raiva nela, porque essa raiva ficou registrada quando ela ficou sentadinha lá esperando essa mãe ou esse pai, né, resolver o que eles tinham que fazer, ou até mesmo sair para fazer compras, né, e põe a criança senta, você não sai daí, você não sai daí, você fica aí, e a criança obedece, e a criança obedece. Mas aquilo ela obedece lá atrás com muita raiva.
Não era aquele lugar que ela queria ficar. Ela queria brincar, ela queria ficar junto com as outras crianças. Ela não ia fugir, mas os pais não confiaram nela e exigiu dela ficar sentada. E aí essa pessoa cresce com uma raiva muito grande. Ela não consegue parar em lugar nenhum porque tudo ela acha defeito. Sabe, um trabalho depois de adulta, ela vai, até faz faculdade, mas às vezes não segue a faculdade, tá? Não acaba fazendo outras coisas, mas ela não fica muito tempo no trabalho. Ela acaba pingando uma aqui, pinga e outra ali, porque causa raiva à espera, o ficar uma permanência um pouco maior, porque o inconsciente dela diz: é hora de sair, você tá repetindo de novo o comportamento. E aí vem uma sensação e ela fala: mas por que eu tenho raiva? Por que eu não gosto da coisa? Ela não entende. Porque tá registrado nesse inconsciente essa questão da raiva. E às vezes essa pessoa se cala, tá? Uma pessoa hoje adulta se cala, não consegue falar, não consegue expressar o que sente, mas vive um turbilhão por dentro. E como a gente vai consertar isso? Dentro, né, da TRG também. Claro que existe outras terapias também, mas a TRG é um tratamento fantástico que te leva lá na raiz, te leva lá atrás para você entender o que aconteceu lá atrás. Porque aí quando alguém chega no meu consultório e traz alguma demanda, eu não olho a demanda hoje, eu olho lá atrás. Vamos ver o que aconteceu lá atrás? É lá atrás que está, mas reflete hoje.